Você já se pegou evitando de fazer algo, como se conectar com uma pessoa, mandar uma mensagem, ir dançar ou ir numa festa, ou até mesmo ir num restaurante? Tudo isso pode ter a ver com o medo do julgamento dos outros. E se você quer saber como eliminar isso da sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou o hipnoterapeuta e eu ajudo pessoas comuns a vencerem a ansiedade. E caso você não saiba, o medo do julgamento pode ser a causa da ansiedade. O medo do julgamento é uma experiência comum, mas você sabia que esse medo pode levar à ansiedade? Pesquisas científicas publicadas em revistas renomadas, como o Journal of Anxiety Disorders e o Journal of Consulting and Clinical Psychology, têm investigado a relação entre o medo do julgamento e a ansiedade. Estudos mostram que o medo intenso de ser julgado pelos outros pode contribuir significativamente para o desenvolvimento e a manutenção da ansiedade. Um estudo publicado no Journal of Anxiety Disorders revelou que o medo do julgamento está frequentemente presente em transtornos de ansiedade social, afetando a vida pessoal e profissional das pessoas. Outra pesquisa, conduzida pelo Journal of Personality and Social Psychology, constatou que o medo do julgamento é uma preocupação comum e generalizada entre a maioria da população. Estima-se que mais de 80% das pessoas sofram com medo do julgamento. E, de fato, existem vários sintomas comuns do medo do julgamento. Mas antes, vamos entender um pouquinho do porquê uma pessoa tem o medo do julgamento. O fato é que, quando criança, nós não temos medo do julgamento. Nós vivenciamos, erramos, aprendemos e curtimos todo esse processo. Porém, no decorrer da vida, acabamos sendo repreendidos pelos nossos erros. Imagina uma criança como a minha filha, de 3 aninhos, e ela derruba sem querer o iogurte no chão. E aí vem um papai e dá uma bronca nela. Marina, não faça isso, não faça aquilo, não é assim, tome mais cuidado. E ao invés dela estar curtindo a vida, se desenvolvendo e aprendendo com os erros, o que acontece é que ela começa a ter medo de errar. Ela começa a sofrer com a possibilidade de errar e assim, com o medo do julgamento que está associado com tudo isso. Ou seja, o seu medo do julgamento não nasceu hoje. Ele nasceu nas suas experiências do passado que foram sendo acumuladas por anos e anos. E dessa forma, hoje estão conduzindo a sua vida para que você sofra diariamente sem conseguir se expressar, sem conseguir realmente expressar todos os seus desejos e sonhos. Então vamos aos 3 principais sintomas, os sintomas mais comuns de quem sofre com medo do julgamento. O primeiro sintoma é a preocupação excessiva com a opinião dos outros. Pessoas que têm medo do julgamento estão constantemente preocupadas em serem avaliadas e criticadas pelos outros, o que gera ansiedade e insegurança. Então, novamente, imagina a minha filha. Se isso se torna um padrão, eu vou repreendendo ela por anos e anos e anos e anos, até que um ponto isso faz com que ela tenha medo de errar. Ela se cobre de saber antes de aprender. E assim, automaticamente, uma cobrança interna se instaura e ela não se permite mais errar. O fato é que eu sei que você deve estar se perguntando, mas Samuel, eu vou então bater palma para o meu filho que errou? Olha só, é muito diferente eu bater palma para o erro ou eu repreender o erro. Existe algo no meio termo que se chama educar. O caminho certo é explicar para minha filha, para sua filha, para as crianças, que ali existe um processo, que houve talvez uma falta de atenção, que houve algo que ela abriu mão e que de repente ela esbarrou no iogurte. E que ela não precisa sofrer, porque os erros fazem parte da vida, mas ela não precisa sentir prazer por simplesmente errar. E assim a mente dela vai se adequando e se adaptando a essas aprendizagens e aprendendo com o próprio erro até se tornar uma pessoa cada vez mais apta a se adaptar rapidamente
e ser uma pessoa de sucesso. E o segundo sintoma é a autocensura. Pessoas que têm medo do julgamento tendem a reprimir suas opiniões, desejos e a autenticidade para evitar críticas ou rejeição. Isso pode levar à sensação de não ser verdadeiro consigo mesmo, resultando em ansiedade e insatisfação. Tem coisa pior do que não poder assumir o que é importante para você? Novamente, voltando ao caso da minha filha, imagine que isso gera tanto sofrimento que quando ela vai se expor a uma situação que ela não se sente capaz ou que ela tem medo de errar, ela evite expor o desejo dela. Então ela para de reconhecer seus desejos como os desejos genuínos. E o terceiro sintoma é a evitação. A evitação de situações sociais ou exposições públicas. O medo do julgamento pode levar as pessoas a evitarem interações sociais, apresentações em público ou participação em atividades que possam expô-las ao julgamento dos outros. Essa evitação pode limitar a vida pessoal e profissional, gerando ansiedade e isolamento. E agora você pode estar se perguntando, então como superar o medo do julgamento e a ansiedade associada? E é aqui que a hipnoterapia entra. Mas antes, veja só, uma coisa que você ainda não entendeu. Vivenciar o medo do julgamento está acabando com seus sonhos, está criando ansiedade e impedindo você de ter a vida que você realmente merece. E a hipnoterapia é a abordagem certa que trabalha o seu nível subconsciente, ajudando a identificar e a reprogramar as crenças limitantes e os padrões negativos relacionados ao medo do julgamento. Durante as sessões de hipnoterapia, acessamos a parte mais profunda da sua mente, o seu subconsciente, transformando todas as percepções sobre o julgamento dos outros e eliminando tudo isso da sua vida. Com a ajuda do hipnoterapeuta, você aprenderá técnicas para fortalecer a confiança em si mesmo, liberar os medos relacionados ao julgamento e desenvolver uma perspectiva mais positiva sobre as suas interações. Olha só, eu mesmo sofria muito com medo do julgamento e nem eu mesmo tinha consciência do quanto isso me impactava. E após uma sessão de hipnoterapia, o que aconteceu foi que durante os treinos de CrossFit, que eu amo, de várias maneiras eu evitava me expor ao medo do julgamento. E após essa sessão, eu comecei a me expor muito mais. Eu comecei a ser o primeiro em tudo. Eu não estava mais preocupado do que poderiam pensar ou não. E após isso, eu comecei a evoluir muito mais rápido do que os outros alunos. Eu comecei a pegar muito mais bagagem do que os outros alunos. E era mais ou menos assim. Em cada processo de aprendizagem, eu vivenciava 3 a 4 vezes mais do que os outros alunos. E isso me proporcionava um aprendizado muito maior. Mas eu não percebia a quantidade de oportunidades que eu perdia quando eu deixava o medo do julgamento dominar a minha vida. E ao eliminar o medo do julgamento, a hipnoterapia pode ter um impacto positivo na redução dos sintomas de ansiedades relacionados ao medo do julgamento. E você poderá experimentar uma maior sensação de liberdade, segurança emocional e uma abertura para interações sociais gratificantes e saudáveis. Então não deixe mais que o medo do julgamento te impeça de viver uma vida muito mais plena, muito mais abundante e saudável. Clique no link aqui abaixo e agende agora a sua sessão de hipnoterapia. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, a sua curtida e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.